Bom, vamos fazer agora a letra B, né? Trata-se de você calcular o fluxo do mesmo campo, só que agora a superfície é uma esfera de raio A, centrada na origem. Então, nesse caso, se você usar a dica do nosso vídeo, a gente sabe que o vetor normal externo a uma esfera, né, centrada na origem de raio A vai ser dado pela expressão xyz sobre o raio A. Tá? Então não tem necessidade de você fazer o produto vetorial se você souber dessa informação, ela vem da geometria analítica. Tá? Uma vez que a gente tem isso, eu já posso calcular aqui o produto interno entre f e n. Olha que legal. O f é o x menos y, x mais yz. O n é o nosso vetor xyz sobre a. Ao fazer esse produto interno, você vai ter a seguinte expressão: x² menos y vezes x, mais xy mais y² mais z², tudo isso dividido por a. Tá? Faça do seu jeito aí, né? Eu faço aqui de um jeito diferente, mas no fim das contas você vai poder cancelar esse cara com esse cara. E olha só que legal, o numerador deu x2 mais y2 mais z2, isso na esfera vale a2. Olha que questão bonitinha, mais uma vez simplifica para a. E aí, é só colocar na integral. Olha só que questão bonita. Quando você for calcular o fluxo, essencialmente nessa questão você está calculando a integral dupla de A em relação à área da superfície. E como na outra questão, eu podia botar essa constante para fora e dizer aqui que eu estou multiplicando a integral que representa a área da superfície. Então, como a área da superfície esférica ela é conhecida, né? Não sei se vocês lembram, mas a fórmula para a área da superfície esférica é 4πr², né? Então aqui nós teremos A vezes 4πa², simplificando tudo, 4πa ao cubo. E essa é a nossa resposta para o nosso problema. Tá? É claro que a gente quer ver como fazer isso do jeito mais normal, né? O jeito que vocês estão acostumados. Então, uma segunda opção aqui para resolver essa questão, vamos fazer aqui usando a parametrização, certo? Muito bem, então a parametrização da superfície esférica ela pode ser feita usando coordenadas esféricas, né? Isso já causa uma certa dor na maioria dos alunos, porque, né, é chato lembrar, né, quais são as coordenadas esféricas. Mas vamos lá. Nas coordenadas esféricas, o x ele é ρ seno φ cosseno θ, o y ele é ρ seno φ seno θ e o z é ρ cosseno φ. Espero que vocês lembrem disso. Onde, nesse caso, o ρ ele vale, né, o a, já que é o raio da esfera. O φ é a variação angular vertical. Nesse problema vai de 0 até π, já que é uma esfera completa. E o θ varia de 0 até 2π. Se você não sabe como é que acha essas variações, recomendo fortemente que você revise isso, porque eu não aguento mais falar desse negócio. Tá? Então, por favor, dá uma pesquisada aí sobre cálculo 2, né, nas coordenadas esféricas. Para preencher uma esfera completa, o φ só precisa variar metade, tá bom? Porque trata-se de uma figura de revolução. A esfera, para quem não sabe, é a revolução de um semicírculo. Tá? Então você pega esse semicírculo, né, e faz uma revolução completa, por isso que eu tenho esse tipo de variação aqui. Muito bem, então depois que você faz isso aqui, você tem a parametrização em função de φθ. Só vou substituir aqui, vai ficar A seno φ cosseno θ, A seno φ seno θ e A cosseno φ. Não esqueça de escrever o domínio, tá bom? Então o domínio nesse caso, domínio de parâmetros, ele tem o φ de 0 até π e o θ de 0 até 2π. O raio não varia. Muito bem, então parametrizei. Agora vem a parte chata, a gente tem que achar o vetor normal. Eu vou calcular aqui o nosso Rφ vetorial com Rθ. Tá? Como eu falei, eu não sei se vai ser esse o vetor que aponta para fora, né? Isso aqui é uma aposta. Tá? A gente vai fazer esse cálculo e ver se o vetor realmente aponta para fora. Paciência, né? Então vamos lá. Então IJK, muito cuidado para fazer isso aqui. A derivada em relação a φ vai ser A cosseno φ cosseno θ. A derivada da segunda componente vai ser A cosseno φ
seno θ, e a derivada da terceira componente é menos A seno φ. Verifiquem aí, tá bom? Em relação a θ vai ficar menos A seno φ seno θ, A seno φ cosseno θ e zero, tá? Esse zero aqui ele facilita muito as nossas contas. Beleza, aí você calcula o determinante da forma que você achar mais prático, né? Eu vou fazer aqui embaixo para dar mais espaço. A primeira componente, quando você fizer a conta, vai dar A quadrado seno quadrado de φ cosseno θ. Estou fazendo o cálculo mentalmente, tá bom? Para quem sabe, a gente está fazendo aqui, ó, a gente está ignorando a primeira coluna e fazendo aqui diagonal principal menos a secundária. Quando eu faço a principal dá zero, a secundária vai dar mais A quadrado seno quadrado cosseno θ. Muito bem. A segunda componente você vai calcular de forma semelhante. Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou fazer a diagonal principal, vai dar A quadrado seno quadrado de φ seno de θ. Na diagonal secundária dá zero, tá? Verifique aí as contas. E por fim, a mais complicada, eu vou cancelar agora a terceira coluna para fazer essa diagonal com essa, tá? Então você faz as continhas aí, você vai descobrir que o resultado vai dar A quadrado seno φ cosseno φ cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ, que vai dar 1, então quando simplifica você acha exatamente esse vetor, tá? Não vou fazer aqui para não gastar mais tempo. Agora percebam o seguinte, eu preciso verificar se esse vetor aponta para fora, tá? E essa que é a grande dificuldade, tá? Porque realmente, né, esse vetor é um vetor muito complicado, tá? Você tem componentes aqui muito complexas. Por mais simples que sejam os sinais, né, que às vezes o aluno ele olha só para o sinal positivo de cada componente, você precisa tomar cuidado porque as funções seno e cosseno são funções que têm valores, né, que têm sinais diferentes dependendo do quadrante onde você está, tá? Dependendo dos valores de φ e de θ, isso aqui pode ser positivo, negativo, enfim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um desenho, certo? Vou fazer um desenho aqui de uma esfera. Vou aproveitar que o aplicativo me ajuda, pelo menos nessa parte ele já dá uma forcinha. Tá aqui a nossa esfera. Desenhar aqui os eixos. Espero não sofrer muito para desenhar os eixos dessa vez. Então tá aqui, eixo X, eixo Y e eixo Z. E aí, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher algum ponto dessa superfície, tá? Mas tem que ser um ponto que eu consiga dizer quais são os valores de φ e θ. Não adianta você tentar pegar, sei lá, vou marcar esse ponto aqui, Wesley. Isso aqui é complicado, gente. Eu não vou conseguir achar o φ nesse cara, né? O φ ele vale esse ângulo, mas como é que eu acho esse ângulo? Não vale a pena. Você tem que achar pontos que sejam simples de você identificar, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Não sei, vamos ver aqui. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui, pronto. Então, vê só. Eu vou marcar um ponto que é o seguinte. Eu vou marcar de novo esse cara aqui, ó. Por que esse cara aqui é legal? Esse cara aqui é legal, pessoal, porque nele eu consigo dizer que o φ vale π sobre 2, né? Ou não? Para quem não lembra, o φ ele é medido em relação ao eixo Z, né? Essa abertura aqui, tá bom? Então você faz do eixo Z no sentido, né, de cima para baixo. Você mede essa angulação aqui, ó, daqui para cá, certo? Essa angulação ela vale π sobre 2, tá? Agora, você tem que se ligar também no valor do θ, tá? E como é que eu meço o θ? O θ você mede no eixo X no sentido anti-horário. Então, o θ ele vale π sobre 2 também, tá bom? Então, cuidado com isso. Muita gente não sabe fazer essas contas. Não é do nada que eu dou essa dica do N não, tá, pessoal? É porque ao longo dos anos de experiência que eu tive dando aula, eu percebi que essa era a parte que a maioria dos alunos sofria muito. Tinha muita dificuldade de achar a variação dos ângulos, de fazer o desenho, de saber se esse vetor está para fora ou para dentro. Então, você tem que tomar muito cuidado. Se você não domina isso aqui, você vai acabar errando, tá? Então, eu escolhi um ponto que fosse fácil achar o valor do φ e do θ, tá bom? E aí, uma vez que eu tenho essa informação, obviamente, né, eu vou calcular o nosso vetor normal para esse ponto, tá bom? Então,
uma vez que eu tenho que esse ponto aqui, nesse ponto vale π sobre 2 e π sobre 2 como parâmetros, eu posso calcular o vetor normal. Quem é o vetor normal? O vetor normal, ele vai ser dado por... vamos calcular aqui, né? Nessa primeira componente, pessoal, vai valer a quadrado, ou desculpa, falei errado, né? É para π sobre 2, tá? Desculpa aí. Ó, quando o φ é π sobre 2, aqui vai dar 1, mas aqui vai dar 0. Então, vai zerar a primeira componente. A segunda vai dar a quadrado e a terceira vai dar 0. Tá? Verifiquem aí essas contas. Tá? Então, você deve achar o vetor 0, a quadrado 0. Olha que legal, né? Então 0 a quadrado. Eu não sei porque quando eu escrevo no canto a minha letra fica pior, mas tudo bem. Então, esse é o vetor, ou simplesmente a quadrado j, né? Se você achar melhor. E aí, esse vetor, ele caminha positivamente em y. Então, ele vai estar mais ou menos assim, ó. Olha que legal. Então, se você fez o desenho corretamente, você consegue ver que o vetor, nesse ponto, ele está apontando para fora. Tá? Deixa eu ajeitar esse desenho que tá uma bosta, né? Vocês perdoem aí, mas é o que temos para hoje. Então, o vetor seria um vetor assim, ó. Ele anda, não importa o tamanho, o que importa é que ele anda positivamente em J, logo ele anda positivamente no eixo Y, então ele está apontando para fora. Esse é o nosso vetor a quadrado J, tá? É claro, você poderia ter marcado outros pontos, não tem problema. Por exemplo, você pode dizer, Wesley, eu queria marcar, sei lá, eu queria marcar esse ponto aqui da frente, ou esse ponto aqui da esquerda, né? Sempre pegando pontos que seja fácil você calcular os parâmetros, tá? Mas aí cuidado também, né? Você pode querer facilitar muito, você pode querer pegar esse ponto aqui de cima. Nesse ponto aqui de cima, a gente tem um pequeno problema, porque nele o φ vale 0, certo? E o θ ele pode ser qualquer valor, porque na revolução aqui nesse ponto, para qualquer θ você vai ter esse mesmo ponto. Então, se o φ for 0, você vai perceber que aqui vai dar 0, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Você vai achar um vetor nulo. Então, esse não é um ponto válido para você fazer a análise. Tá? Então, enfim, você marca o ponto que você achar melhor, calcula os parâmetros, calcula o vetor normal com esses parâmetros, e uma vez que você fizer isso, você vai saber se o vetor vai estar para fora ou para dentro. Muito bem. Então, conclusão aqui é que esse cara aponta para fora. Tá? Então, Rφ vetorial com Rθ é um campo vetorial que aponta para fora, campo vetorial normal, né? Era isso que a gente queria na questão, graças a Deus funcionou. E aí a gente sabe então que o nosso vetor n, ele é dado por Rφ vetorial com Rθ sobre a norma. Você pode fazer esse cálculo ou não, tá? Porque a gente sabe que quando colocar na integral, esse cara de baixo vai sumir, né? Mas se você quiser, né, apresentar o vetor n, ele tem que ser feito dessa forma aqui. Beleza? Muito bem. Então, vamos pegar essa informação, vamos jogar na integral. Tá? A gente já tem a parametrização aqui em esféricas, essa coisa horrível. Não sei vocês, mas eu odeio fazer assim, porque fica gigante, tá? É horrível fazer questões em esféricas, tá? Mas vamos lá. Ó, tá aqui a nossa parametrização. Para variar, eu copiei errado, né? Deixa eu... Paciência, paciência. Vamos lá. Então, aqui é a nossa parametrização. Aqui está o nosso vetor normal, que a gente acabou de calcular. Esse aplicativo é bugado pra caramba. Muito bem, então tá aqui a nossa parametrização. Aqui está o nosso vetor normal. Lembrando que esse aqui é só o Rφ vetorial com Rθ, né? E aí a gente vai jogar isso tudo na integral e resolver a integral, tá? Então o fluxo dado pela integral dupla de f n ds, ele vai ser dado pelo seguinte: vai ser a integral dupla do campo vetorial. Lembre-se que o campo vetorial, ele era o campo x menos y, x mais yz. Se não estou enganado, era isso, né?
Então, quando você for montar essa integral dupla, você tem que ter toda a paciência do mundo, porque o campo f, em termos da parametrização, ele vai ficar gigante. Tá vendo como é ingrato fazer desse jeito? Muito mais fácil aquela outra fórmula, né? Então, mas vamos lá, né? Vamos enfrentar. Então, x menos y, nesse caso, ficaria a seno φ cosseno θ menos a seno φ seno θ. Aí na segunda componente, o x mais y seria a seno φ cosseno θ mais a seno φ seno θ. A terceira componente, né, vale só o z, então vai ser a cosseno φ. Para quem está perdido, eu estou pegando as componentes de x, y e z da parametrização e colocando no campo. Agora eu vou fazer o produto interno com o nosso vetor normal. Quem é o nosso vetor normal? O nosso vetor normal é esse monstrinho aqui, ó. Eu vou tentar encaixar ele na nossa figura. Vamos torcer para dar certo, né? Então eu vou colar ele aqui. Não deu certo. Colar ele aqui. Deixa eu tentar deixar ele um pouco menor. Pronto. Então, deixa eu botar ele assim. Vou dar um zoom out aqui, ó. Então pronto, tá aqui a nossa expressão. Fica gigante, tá vendo? Nessa hora, na prova, você vai sofrer um pouquinho. Você vai ter que botar a folha em horizontal para ficar essa coisa aqui. Agora o legal é que, como você sabe que vai cancelar o ds com o denominador aqui, né? Eu já posso colocar aqui dA, tá bom, pessoal? Tem necessidade de você fazer a conta ficar maior ainda não. Você já sabe que cancela, tá? Então tá aí a nossa expressão, essa coisa linda, maravilhosa. E aí você vai fazer o produto interno que vai ficar muito mais lindo, né? Olha que beleza. Então, você faz aí com calma. Você vai achar, na primeira aqui, ó, esse primeiro com esse primeiro, você vai achar, horrível, né? Vai ficar a ao cubo seno ao cubo de φ cosseno ao quadrado de θ menos a ao cubo seno ao cubo de φ vezes seno ao quadrado de θ. Tá? Verifiquem aí se tá errado, né? É seno cosseno, perdão aí. É seno cosseno, tá bom? Seno θ cosseno θ. Aí vê só, quando eu fizer o segundo com o segundo, vai ficar a ao cubo seno ao cubo de φ vezes cosseno vezes seno, o que é muito bom, né? Vocês devem perceber que vai cancelar esse cara com esse cara. E vai ficar também a ao cubo seno ao cubo de φ vezes seno cosseno. Ou, desculpa, vezes seno quadrado, né? Tô doido. Seno quadrado. Tá? Que, se você tiver uma boa visão, você vai se ligar que esse cara aqui se junta com esse, né? Vou juntar ele já, tá bom? Agora o terceiro com o terceiro, ó. Terceiro com o terceiro é o mais difícil, né? Vai ficar a ao cubo seno φ vezes cosseno quadrado. Então olha que trabalheira, né? Terrível. Mas, né? Esse é o preço a pagar se você não conhece a dica do Wesley, tá vendo? Muito bem, então chegou aqui, pessoal. A gente vai agora fazer o seguinte. Eu vou juntar esse carinha aqui com esse. Percebam que vai dar a ao cubo seno ao cubo, né? E o último lá eu vou manter, tá bom? Então fica da seguinte maneira. Integral dupla. A ao cubo seno ao cubo de φ mais a ao cubo seno de φ cosseno quadrado. Aí aqui é muito legal, pessoal, porque ainda dá para fazer mais uma simplificada, né? Eu posso botar esse a ao cubo para fora, já que ele é uma constante, e o seno quadrado, o seno em evidência, né? Quando eu boto seno em evidência, fica assim, ó, seno de φ vezes seno quadrado mais cosseno quadrado. Qual é a vantagem? Se você percebeu direitinho, a vantagem é que esse garoto aqui, ó, ele dá 1.
Então, depois desse trabalho desgraçado, você consegue perceber que a expressão se simplifica. Então, você fica com a ao cubo, integral dupla do seno, em relação ao domínio de parametrização, que no nosso caso é o domínio onde o φ varia de 0 até π e o θ de 0 a 2π. O resto é história, né? É só você jogar na integral, né? Usar cálculo 2 aí tranquilamente, né? Você vai ter a integral de 0 até π e de 0 até 2π da função seno em relação a θ e depois a φ. Percebam que eu coloquei primeiro θ porque fica mais rápido, né? Em relação a θ, esse carinha aqui é constante, ele sai, então vai ficar a ao cubo, integral de 0 até π, seno saiu, integral de θ é o próprio θ, θ de 0 até 2π vai dar 2π. Isso aí vocês já sabem fazer, né? Se não souber, realmente você está lascado, viu? Então fica 2π a ao cubo, integral do seno é menos cosseno. Tem aluno meu que ainda não descobriu isso, né? Tem que se ligar, viu? Integral do seno é menos cosseno. E aí você varia isso de 0 até π. Fazendo as continhas aqui, você vai achar 2π a ao cubo vezes 1 mais 1. Então, a resposta é 4π a ao cubo. E não podia ser diferente, porque foi isso que eu achei há uns 30 minutos, né? Quando eu fiz do outro jeito, né? Esse jeito aqui é muito mais fácil, pessoal. Então, pega a dica do Wesley. Para achar o vetor normal externo para cilindros e esferas, você consegue fazer rapidamente com essa dica da geometria analítica, né? Como a vida não é um mar de rosas, você não tem como fazer isso para todas as superfícies, mas para o cilindro e para a esfera, que são as mais complicadas, você usa essa dica aqui e você come muito menos tempo nas suas questões. Até mais, nos vemos no próximo vídeo.